Sou pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, na área de genética e melhoramento de sorgos. Em nome da Embrapa, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Desculpa, isso acontece em live, tá vendo? Já tem gente, o Avelino já me ligando aqui na hora errada. Pessoal, é com muita satisfação que a gente reinicia essa live. É um assunto muito interessante, que é sorgo. A ideia é divulgar a cultura, a ideia é levar conhecimento aos produtores, tá? E, para tanto, nós trabalhamos algumas lives e vamos começar hoje por essa de pulgão da cana como um novo desafio da cultura do sorgo. Teremos também mais 2 lives que a gente comenta mais no final, tá bom? Hoje nós temos 2 colegas, eu gostaria já de início de agradecer aos 2 colegas, a Simone, formamos juntos, né, Simone, alguns dias atrás, a gente não vai falar a data. A Simone, ela é graduanda em Engenharia Agronômica, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Lavras, né, formamos juntos. Ela é entomologista, ela trabalha na Embrapa, pesquisadora da área de entomologia na Embrapa desde 2009, né, e tem trabalho voltado para o manejo de pragas em milho e sorgo, bem como estratégias de controle envolvidos e manejo de resistência de inseto, né? Também agradeço a presença aí do nosso colega Armando Falcão. O Armando Falcão, ele é coordenador técnico da Nucid Atlântica Sementes. Armando, ele é graduado em agronomia pela Fafran. Ele fez especialização em fisiologia vegetal e nutrição de plantas, né? O IFET, né? O IF goiano. E também ele fez um mestrado em educação pela Fundação Universitária Ibero-Americana. E é pesquisador, né? Ele trabalha com sorgo e milheto há 27 anos. Então, por aí, vocês já tiram uma conclusão de como vai ser essa nossa live. Tem muita experiência nessa live. Nós esperamos a participação de vocês. Podem mandar os seus comentários e as suas perguntas pelo chat. Nós não sei se conseguiríamos atender todas digamos, as perguntas, né? Porque a ideia é ter um tempo muito curto. Nós não queremos fazer uma live muito longa para não ficar cansativo. A ideia é cada um dos palestrantes falar em torno de 15 a 20 minutos e depois completarmos com os 20 minutos a meia hora aí de discussão, em que vocês vão nos mandar a pergunta pelo chat e a gente tenta responder o máximo possível. Ok? Então, para iniciar, eu convido a Simone a compartilhar a apresentação dela. Ela vai dissertar por esses próximos minutos. Só um momentinho que estamos colocando para compartilhar com vocês a apresentação da Simone. Ok, pessoal? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Simone, como já fui apresentada pelo Cícero, meu colega de graduação, a quem eu já agradeço o convite para estar aqui falando com vocês sobre esse novo desafio que nós estamos tendo, então, dentro da cultura do sorgo, né? Que é o manejo do pulgão Melanaphis sacri, que é o pulgão da cana-de-açúcar, que a gente detectou e começou a ver problemas deles em lavoura de sorgo no Brasil na safra de 2018. Já vamos começar falando do pulgão. Essas são as 3 principais espécies de pulgões na cultura do sorgo no Brasil. Primeira é o Rhopalothrix fumais, né, que é o pulgão do milho. O segundo é o pulgão verde, que é o Schizaphis graminon. E o terceiro, e mais recente aqui, é o pulgão da cana-de-açúcar, o Melanaphis sacri. Eu fiz questão de colocar essa foto aqui e não de muito aproximado, porque essa vai ser mais ou menos a visão que a gente vai ter desses insetos no campo,
né? E aqui a gente já começa a entender um pouco da diferença dessas espécies que a gente vai ver no campo. O pulgão Rhopalothin fumais, o pulgão do milho, ele vai ocorrer especialmente na região meristemática do sorgo, né? Na parte dentro do cartucho do sorgo mesmo. Ele é um pulgão, vamos falar assim, de folha nova, né? Então, quando você chega na lavoura, se já nos cartuchos você vê que está cheio de pulgão e os pulgões são escuros, você já pode ter assim, imaginar que pode ser o pulgão do milho ocorrendo na lavoura do sorgo. Já o pulgão verde e o pulgão da cana, eles ocorrem na parte de baixo da folha, né, na fase abaxial da folha e na parte de baixo da planta, no terço inferior da planta. Então, essas duas espécies, por muitas vezes, vão se confundir, porque elas acabam ocupando um nicho, o mesmo nicho. Quando a gente fala, então, dessas três espécies, numa visão mais de perto de cada uma delas, e é bom que a gente já pense assim, quando nós vamos ter que monitorar esses insetos, agora a gente já vai ter que levar uma lupa para o campo para conseguir entender a diferença dessas espécies de pulgões na lavoura, né? Então esse aqui é o pulgão do milho, esse é o Schizapis e esse é o Melanapis sacchari. O pulgão do milho, ele tem as antenas negras, as pernas negras, né? E o sifúnculo negro também escurecido. O pulgão, gente, ele tem essa estrutura no final, na parte final do abdômen, né, que se chama sifúnculo, tá? Então vamos acostumar também com esses termos, sifúnculo ou cornículo, que tem, todo pulgão tem na parte final do abdômen. E a cabeça do Rhopalothin fumais também é enegrecida, né, também é bem escurecida, tá? Já o Schizapis grame, que é o pulgão verde, ele tem as antenas negras, né? Os tarsômeros, né? Que é a parte final aqui das pernas do inseto, escuros, e a ponta do sifúnculo também enegrecida, tá? E aqui no dorso, ele tem também uma listra com um verde mais escuro. E o Melanapis sacchari, né, que é a nossa grande estrela da noite e não das lavouras esse ano, ele tem a ponta das antenas negras, o sifúnculo totalmente enegrecido e a ponta das pernas, né, os tarsômeros também escuros. Então, essas duas espécies podem se confundir às vezes no campo, por isso é bom que a gente comece a andar também, criar novos hábitos, né? Andar com uma lupa para tentar identificar essas espécies no campo. Como é que é a biologia desses insetos? Bom, esse pulgão, Melanapis sacchari, ele passa por quatro ínstares, né, de desenvolvimento ninfal, 4 ínstares, e tem o adulto. Esses 4 ínstares, né, ele leva cerca de 9 dias para chegar à fase adulta. Então, vocês pensam bem, com 9 dias, em média, em torno de 25 graus, ele chega à fase adulta. Ele passa por 4 ínstares e chega à fase adulta. Por isso que a gente vê, quando vê a colônia muito grande, muita exúvia também junto da colônia, né? Porque o crescimento deles é muito rápido. Cerca de 2 dias, a cada 2 dias, ele está trocando a equidise, né? Ele está trocando a exúvia. Então, como parâmetros médios, assim, para a biologia dele, a gente tem que em torno de 9 dias ele completa a fase jovem, né? A fase ninfal. Isso é média, gente, para 25 graus, e vai depender também de outras questões do ambiente, do alimento, mas enfim, são valores médios. Tem uma longevidade de 25, 30 dias, e uma taxa reprodutiva, né? A reprodução ele chega a colocar 70 ninfas por fêmea, tá? Isso vai variar muito de acordo com os hospedeiros. Sabe também que esses pulgões Melanapis sacchari têm cerca de 20 espécies de hospedeiros no campo, né? E mais os mais conhecidos e os que mais nos preocupam agora é a cana-de-açúcar e o sorgo. E ele também ocorre no sorgo selvagem. E o que a gente já entendeu é que a partir de 2013, nos Estados Unidos, né, começou a ocorrer um novo biótipo dessa espécie que tem mais afinidade, vamos falar assim, com a cultura do sorgo, né?
é um novo biótipo, é um biótipo distinto daquele que ocorria na cana. E a partir de 18, ao que tudo indica, já existem alguns pesquisadores envolvidos também com a identificação desse inseto, mas ao que tudo indica, a partir de 2008 nós passamos a ter também esse novo biótipo com maior especificidade, vamos falar assim, para a cultura do sorgo no Brasil, tá? Gente, e assim, uma questão importante, né, uma dica assim, do manejo do pulgão que a gente tem que nunca esquecer, é que o pulgão quer sempre ganhar a gente pela rapidez. A estratégia do pulgão é ser rápido, né? E isso está muito refletido na reprodução dele, né? Como é que é a reprodução do pulgão? Ele se reproduz em condições tropicais de cultivo, né, a nossa condição de Brasil, ele se reproduz por partenogênese pelítica. Então, ele não tem ovo e não tem acasalamento. É uma fêmea que dá origem a outra fêmea, né, e que aí, depois de 9 dias que ela completa o ciclo, ela já coloca as 70 ninfas, né? Então, a ideia, a estratégia do pulgão é a rapidez. E isso é uma chave que a gente vai precisar levar lá para o monitoramento, porque a gente vai ter que tentar ser tão esperto quanto ele na hora do monitoramento, tá? Eu falei também que esses parâmetros biológicos, eles variam de acordo com a espécie, e aqui tem um trabalho que eles fizeram os parâmetros biológicos do Melanaphus saccharis em diferentes genótipos de sorgo. E vejam que a fecundidade das fêmeas variou, né, para os diferentes genótipos aqui. Então, mesmo dentro do sorgo, elas colocam diferentes números de ninfas, né, de acordo com a suscetibilidade desse genótipo. Então, se tem um genótipo que é muito suscetível e as fêmeas adultas conseguem colocar 61 ninfas, tem outro genótipo aqui muito mais resistente, que elas colocam só 10 ninfas durante todo o ciclo de desenvolvimento, né? E isso aqui é uma chave também que a gente vai levar lá para o manejo, tá? Aguardem essa questão aqui, porque a resistência de plantas é uma chave que a gente vai precisar utilizar muito para manejar esse pulgão no campo. Bom, e como é que são as injúrias, né? Como é que é o dano desse inseto de alimentação no sorgo? A primeira injúria, que seria o dano, é em função da alimentação, né? E como é que esse inseto se alimenta? O pulgão é um inseto que se alimenta basicamente do floema, né? Então ele pega as peças, né, o aparelho dele é picador, sugador, ele coloca os estiletes dentro do floema da planta, e a gente lembra que o floema, a seiva está descendente, então sem fazer muito esforço, ele coloca o estilete no floema, e como a seiva está descendo, ele facilmente se alimenta muito. Por isso que tem uma quantidade de excreção é muito grande, porque ele libera muito roneidil, né? Ele excreta muito roneidil, que é a mela, que é a excreção do pulgão, tá? Diferente, por exemplo, das cigarrinhas ou das cigarras, que se alimentam basicamente no floema, né, que é contra o gradiente de pressão, e elas precisam fazer força, então, para succionar a seiva, o pulgão coloca o estilete no floema ali e fica de boa, como diz o outro, né? Então, para o pulgão é bem mais tranquilo. Olha, ele não tem acasalamento, ele não coloca ovos, a ninfa já coloca a fêmea adulta coloca outras ninfas, e a alimentação dele é muito mais tranquila, muito mais fácil, vamos falar assim, né? Um outro problema, uma outra injúria causada em função da alimentação dele, é porque como tem muito roneidil, como tem muita mela na planta, também ocorre um fungo secundário sobre as folhas que se chama fumagina, né? Então a gente vai ver aquela fumagina na parte, às vezes, superior da planta, ou mesmo em cima dos pulgões, que é aquele fungo escuro, que impede, que dificulta muito a realização da fotossíntese na planta. E uma terceira injúria, que é a transmissão de viroses, né? Esse pulgão, a gente é um transmissor de virose, ele transmite o vírus do mosaico da cana, e em 2015, foi relatado que ele transmite também o vírus da folha amarela da cana para o sorgo. Bom, e como é que acontece essa questão da transmissão de viroses para a planta? A gente sabe, então, se a colônia não for muito grande, o pulgão fica ali
numa planta, se alimentando, e se a colônia não é muito grande, não existe o estímulo para a produção dos alados e ele não passa para outra planta. Acontece que como a reprodução dele é muito rápida e ele se alimenta bastante e ele vai quase que exaurir a folha, ele se reproduz bastante, então a colônia cresce muito, né? E aí começa a exaurir, ele vê que aquela folha está ficando mais, vamos falar assim, com uma qualidade nutricional pior, e aí com a colônia muito grande começa a encostar muito um inseto no outro, e ele tem um estímulo e a próxima geração já tem alguns alados. E esses alados é que são a chave para a transmissão de virose, porque se essa planta aqui tem virose, mas essa planta tem poucos pulgões, certamente eles não vão passar para outra planta, então vai ter de virose. Agora, se a colônia é muito grande, vai ter o estímulo para a produção de alados, que vai passar para outra planta e vai levar a virose. Então, para a transmissão de virose, sobretudo os adultos alados. E a injúria, os danos que a gente vê no campo relacionado a esse pulgão, são principalmente esses, né? As folhas escurecidas, com muita mela, roneidil em cima das folhas, né? As folhas ficam necrosadas em função da alimentação, a senescência mais rápido dessas folhas, e em função da grande quantidade de mela que ele tem, da grande quantidade de fumagina, às vezes você passa na lavoura, o solo, né, o chão em volta ali das plantas está totalmente preto, porque é uma quantidade muito grande de mela e fumagina que tem. Até na panícula, esse inseto se alimenta ali, fica ali quando a população está muito grande, dentro da panícula sugando, então, a seiva, né? E basicamente, assim, é uma necrose muito rápida das folhas, tá? Bom, então, com relação ao manejo, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar com esse inseto? Como é que nós vamos conseguir manejar esse inseto nas lavouras? Será que nós vamos conseguir? Bom, a chave, a gente sabe que é o manejo de pragas, e para o manejo de pragas a gente tem que conviver com um pouco de inseto praga na lavoura e tem que aprender a conviver com um pouco de inseto praga na lavoura, porque o contrário do manejo é o uso da pulverização calendarizada, né? E a pulverização calendarizada não é uma boa, eu vou discutir mais na frente com vocês sobre isso. Mas um dos passos principais para o manejo integrado de pragas é o monitoramento, né? Nós vamos ter que fazer um monitoramento desses pulgões no campo e estar muito atento, porque a velocidade de crescimento das populações é muito grande, então nós vamos ter muito atento às lavouras fazendo esse monitoramento, né? Tem um nível de controle, um nível para tomada de decisão, e aí nós vamos escolher uns métodos de controle, né? O primeiro método de controle que a gente tem, que às vezes esquece, né, que tem, é o método cultural, que é a época de plantio. O pessoal que está muito mais envolvido com cultura do sorgo, principalmente esse ano, pôde perceber que o sorgo plantado na época das águas, vamos falar assim, né, quem plantou o sorgo ali em novembro, dezembro, ele sofreu muito menos do que o sorgo plantado na segunda safra no campo, né, porque quando tem muita chuva, esse pulgão, a infestação desse pulgão certamente é muito menor do que o sorgo, plantado na segunda safra, com menos chuva, né? Quando você planta ali em março, abril já vai acabando as chuvas e aí a planta sofre muito mais, então, com a infestação desse inseto praga, tá? Então, se o problema é muito grande, existe a possibilidade de plantar o sorgo na primeira safra, essa é uma possibilidade também de método de controle, né? A gente antecipar o cultivo pode ser considerado uma possibilidade de método de controle. Uma outra possibilidade para o controle desses insetos, que a gente vai ter que falar muito e conversar muito sobre ela, as empresas vão ter que estar realmente ligadas nisso, né, e pensando nisso, é a resistência de plantas, né? Não vai ter muito jeito da gente ter muito sorgo no campo com essa infestação imensa de pulgões, sem pensar em resistência de plantas. Resistência de plantas vai ser uma das chaves fundamentais para o manejo desse inseto no campo. E isso é uma questão assim que as empresas elas vão ter que pensar nisso e que já estão discutindo sobre isso, né? Existem
linhagens já com resistência, linhagens com tolerância, enfim, já foi identificado os diferentes tipos de resistência em linhagens e as empresas vão ter que trabalhar bem com essa parte da resistência. O controle biológico, né, que a gente tenha uma estratégia de controle biológico já para liberar e utilizar no campo, mas quando a gente vê também as colônias de pulgão no campo, a gente percebe que tem muito inimigos naturais, muito agente de controle biológico no campo também, muita tesourinha. Então, a gente tem que usar o manejo de pragas, usar o monitoramento para tentar preservar no máximo esse controle biológico natural que ocorre ali na lavoura. E o controle químico, né, que certamente vai ser também uma das estratégias que a gente vai precisar usar, muito associada com a resistência de plantas para conviver com esse inseto nas lavouras. Bom, quando a gente fala, então, de monitoramento, e eu falei para vocês que a gente vai ter que ficar esperto, é porque a estratégia para o monitoramento é semanal. Semanalmente a gente vai ter que ir à lavoura, né? Infelizmente, né, ou felizmente, a gente vai ter que ir à lavoura, ter uma frequência de ir à lavoura muito maior, porque às vezes vai deixar 10, 15 dias sem ir, aí a população de insetos já pode ter estourado, e aí vai ser muito mais difícil controlar esse inseto. Então, o monitoramento é uma das chaves importantes para o manejo, e ele tem que ser feito semanalmente, porque eu falei que esse inseto é rápido, então a gente tem que tentar ser um pouco mais rápido do que ele. Tá? E tem que ir semanalmente à lavoura para aplicar na hora certa, porque quando a gente pensa na outra estratégia, o manejo, que eu falei, que é a pulverização calendarizada, qual que é o grande problema da utilização da pulverização calendarizada? É que eu posso estar aplicando sem ter o inseto na lavoura. Ou às vezes, quando o produtor passa, né, o agricultor passa e vê um pouco de inseto na lavoura, meu Deus, já tem que aplicar. E aplica com pouco inseto, aplica no momento inadequado. E isso, gente, nós vamos ver também que existe muito pouco inseticida, muito pouco ingrediente ativo liberado para o controle desses insetos no campo. Se a gente começar a fazer pulverizações calendarizadas e escalonadas no campo, esse pulgão pode desenvolver resistência com uma velocidade muito maior e muito grande no campo, às vezes maior até do que muitas lagartas que a gente vê aí, né? Porque como o ciclo dele é muito rápido, a seleção de resistência para esses princípios ativos, que são poucos, pode ser muito rápida também. Então, não vale a pena fazer pulverização calendarizada ou pulverização com muito pouco pulgão antes da hora, porque a gente pode ter dois problemas depois, né? O problema do pulgão e o problema do pulgão resistente a esses produtos químicos. Ok? Então, como fazer esse monitoramento? Tem que entrar na lavoura, não dá para fazer aquele monitoramento de bordadura, né? Tem que realmente entrar um pouco dentro da lavoura, uns 10 metros ali para dentro da lavoura, escolher 4 pontos por talhões, né? 4 pontos amostrais para cada talhão, e aí lembrando aquele conceito de talhão, que tem que ter o mesmo cultivar, né? Ser homogêneo ali dentro de cada talhão. E vistoriar no ponto amostral 10 plantas. Chegou no ponto amostral, estica a trena ali, coloca os 10 metros lineares e começa a vistoriar aquelas plantas dos 10 metros lineares, procurando os sintomas já de infestação desse pulgão, né? Procurando mela, ronedil, fumagina e olhando sobretudo as folhas do terço inferior, virando essas folhas e procurando pelo pulgão na face inferior da folha. E um ponto importante aqui é olhar, ver se essas colônias têm em torno de 50 insetos, né? Porque quando essas colônias são... a gente precisa do número de 50 insetos, porque esse é o nível de controle. Então, você virou a folha, e aí você fala assim, nossa, meu Deus, quanto pulgão! Eu vou ter que contar tudo? Mentalmente ali, você divide a folha em 3 partes ali e começa a contar em grupos de 10 insetos, 10, 20, 30. Se rapidamente você já atingir 50 pulgões, você já vai passando para outra, né? 50 pulgões por planta, que é o ponto de controle. Ok? Então, o nível de controle, né, o nível para tomada de decisão é
de 20% de plantas na fase inicial, quando é bem inicial do cultivo, que a gente já pode ter alguma infestação, 20% de plantas com plantas com folhas amareladas. E aqui, de 3 folhas até a fase do emborrachamento, que é onde vai acontecer grande parte da tomada de decisão, 20% de plantas com colônias médias. O que são essas colônias médias? Colônias com até em torno de 50 insetos por folha, tá? E aí, a gente tem escutado também muita reclamação de ocorrência desse pulgão também na fase reprodutiva. Então, até a fase de grão leitoso, ocorrendo 30% de plantas com colônias médias, ainda pode haver necessidade de aplicação de inseticidas. Por que no início a gente falou bem da distinção das 3 espécies? Porque aqui para o Rhopalothripsum fumites, que é para o pulgão do milho, nós vamos aceitar 50% de plantas infestadas. A gente vai aceitar muito mais pulgão do que a gente aceita para o Schizapis e mesmo para o Melanax saccharis, tá? Quando a gente fala em resistência de plantas, eu já comentei que isso é uma questão que as empresas vão ter que trazer, mas tem esse trabalho aqui que foi desenvolvido aqui, publicado em 2020 pela Lahiri, né, que mostra alguns cultivares de pulgão com níveis diferentes de suscetibilidade, alguns cultivares de sorgo, desculpa, com níveis diferentes de suscetibilidade ao pulgão, e esse DKS 48 aqui é o mais resistente, e esse aqui, o KS 585, mais suscetível, né? Então, vocês vejam que nós vamos ter grande diferença entre os cultivares no campo. E nós vamos ter que trabalhar com esses, tentar trabalhar com esses de média ou maior resistência, tá? E esse autor, né, esse Lahiri aqui, continuou fazendo aplicações de inseticidas, sempre que atingiu o nível de controle, 20% de pulgões, 20% de plantas, colônias médias, ele fazia aplicação, e vejam aqui que para esse DKS 48, ele fez uma aplicação só. Já para esse DKS 585, ele chegou a fazer 5 aplicações, com uma produtividade menor. E aqui, para as plantas que não foram aplicadas, gente, esse é o famoso que deu perda total, né? Ele quase não produziu nada mesmo. Então, a resistência é um grande aliado que nós vamos ter que ter para o manejo dessa espécie no campo, tá? Com relação aos produtos químicos, eu queria, o Falcão vai falar mais, mas eu queria só mostrar uma questão que nós temos muito pouco princípio ativo. Para a Melanax saccharis não existe registro, tá? E para o Rhopalothripsum em sorgo existem 5 produtos registrados, para o Rhopalothripsum em milho 21, e nós vamos ter que começar a trabalhar com isso, mas nós vamos ter que fazer uma força até de registro de produtos, porque vocês vão ver aqui que a diferença de princípio ativo, a diferença dos produtos que nós estamos falando é muito pequena, né? Então isso é um problema, e um problema que nós vamos ter que manejar bem isso no campo, para evitar o problema da resistência, da seleção de resistência dos pulgões a esses princípios ativos. E tem aqui um princípio ativo, do Sinvanto, né, que ele é utilizado nos Estados Unidos para o manejo dessa praga. Ele não tem registro no Brasil, tá? Mas ele para sorgo, nem para milho, nem para trigo. Para trigo ele tem registro, tá? E para hortaliças também. E esse produto é o que os americanos colocam assim como um de maior eficiência para o controle dessa espécie. Gente, só lembrar então que utilizar inseticida na hora certa e da forma certa para manter os agentes de controle biológico ali na área fazendo o seu trabalho, né? Uma joaninha pode comer 50, 60 pulgões por dia, as larvas de crisopídeo, que tem sempre na lavoura, que também podem comer bastante pulgões por dia, e mesmo os parasitoides, né, que se desenvolvem, as vespinhas que se envolvem dentro do pulgão, que vão nos ajudar a fazer esse controle natural também. Então, se a hora que a gente começa a utilizar muito inseticida, indiscriminadamente, a gente mata esses insetos, e aí que nós vamos ter que usar mais inseticida ainda, porque eles não vão estar lá para fazer seu papel. De maneira geral, era isso. Eu fui bem rápido, espero que eu não tenha estourado muito meu tempo. Ok. Obrigado, Simone. Espero que tenha ajudado. E estou disponível no final para as perguntas e para a discussão, principalmente, né? Por se tratar de um assunto muito novo, a gente tem muita coisa para aprender e para discutir, né? Com certeza. Agora nós vamos passar, já temos algumas perguntas, mas nós vamos passar direto para a apresentação do Armando e deixamos as perguntas para o final.
Armando, compartilha aí tua apresentação para a gente começar. Já temos algumas perguntas, pessoal. Podem ir fazendo as perguntas que no final a gente tenta responder o máximo possível. Já temos gente elogiando sua apresentação, Simone. Dizendo que foi muito bom, realmente. Liga o microfone, Armando. Agora sim. Já estava ok, Falcão. Naquela hora já estava ok a sua apresentação. Agora que... Saiu? Foi só para mim aqui, mas no YouTube... Sim, no YouTube está saindo. Para mim está saindo um fundo muito diferente. Ok, agora sim. Só põe em modo de apresentação. Bom, Ok. fica difícil a gente falar depois da Simone, porque ela é muito mais entendida do que a gente nesse negócio, é a parte dela. O que a gente vai falar são os relatos de campo, tá? O que a gente vem vendo no campo, o que a gente está sofrendo aí, fazendo as pesquisas junto aos sites e tudo mais. O que a gente vai falar hoje? Falar do histórico do soro, isso aqui vai ser bem breve. Tá? Isso aqui a gente vai falar bem breve, é uma coisa que o pessoal já está acostumado, já conhece bastante. Agrofit, isso aqui acredito que sejam poucas pessoas que conhecem. O momento de fazer isso aqui a gente vai passar bem rapidinho, porque a Simone já falou, né, qual é o momento de fazer a aplicação. Tecnologia de aplicação, o que aplicar, tá certo? E o que está acontecendo de novidade, o que a gente está buscando agora nessa nova empreitada aí em cima desse problema que é o pulgão amarelo do sul. O ProSorgo, ele foi fundado... Só um momento, o seu som está um pouco chiando. Tenta chegar mais perto, talvez, do microfone. Tenta alguma forma aí mudar para ver se muda. Melhorou? Vai falando e a gente vai ver. O ProSorgo, ele foi fundado na década de 70 com pesquisadores de empresas públicas e privadas em prol da cultura do sorgo. Tá? Sorgo era uma cultura marginalizada até pouco tempo atrás, porque o pessoal geralmente plantava, os produtores colocavam em áreas, quando eu falo marginais, é porque ele era sempre o primo pobre do milho. Né? Então, os produtores colocavam em áreas mais degradadas, não fazia-se o investimento de adubação, não se fazia sequer tratamento de semente, e isso está mudando, né? O pessoal começou a ver que essa cultura, ela responde a tecnologias. Então, se fizer uma adubação, ela vai responder, se fizer fungicida, ela vai responder, se plantar na janela certa, ela vai responder. Então, ela é uma cultura que ela é bem responsiva com respeito às tecnologias que são utilizadas. Com relação ao pulgão, o Melanapis, né, que é o assunto da noite, ela foi relatada, que a Simone já comentou, em 1970, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, bom, ela já está há um tempo, em 2016, a gente já ficou sabendo de alguma coisa dela aí, mas em 2019 foi que realmente o Melanapis pegou na cultura do sul. Eu presenciei áreas aí com 100% de perdas, certo? Foram áreas em Minas Gerais, em Goiás, que tiveram 100% de perda. Não soltou a panícula. Tá? Algumas áreas, em 2019, ainda foram feitas 5 aplicações de inseticidas para se tentar corrigir esse
esse dano, ou essa injúria que o pulgão estava fazendo na cultura. Confesso que foi realmente bastante difícil, foi um ano que nós tivemos que aprender, e foi a duras penas, porque a gente não sabia sequer qual seria o nível de controle do pulgão. Nesta última safra, que terminou agora, né, que foi plantada em fevereiro desse ano, março desse ano, nós tivemos relatos aí de 2 a 4 aplicações de sorgo, de inseticida no sorgo, para o controle de melanapse. Bom, o que é o Agrofit, né? O Agrofit é um site oficial do Ministério da Agricultura, onde a gente alimenta com um dado, por exemplo, inseto, né? Eu quero saber de inseto, da cultura do sorgo, tá certo? E aí, então, ele abre uma janela dizendo todos os insetos que ocorrem. E se notarem aqui, ó, onde está o laser, não tem ainda descrito como a Simone já tinha comentado, ele não está descrito ainda no site. Tá? O que tem hoje de insetos, pragas para a cultura do sorgo? Mosca do sorgo, essa aqui eu acredito que também daqui a pouco tempo ela vai começar a pegar. Traças, que é mais na parte de grãos armazenados, cupim, broca, lagartelasmo, e não fala nada do pulgão amarelo, certo? Então tá aqui, ó, já está até descrita a Helicoverpa, né? Então já tem ela aqui, mas infelizmente o melanapse não está descrito. Produtos registrados, bom, aqui, ó, existem 79 produtos registrados, fora os inseticidas, ou melhor, fora os herbicidas, aqui não está colocado atrazina, mas existem uma gama muito grande de produtos registrados para a cultura, pena que não é para essa praga-alvo que a gente está falando hoje, que seria o melanapse, né? Mas existe já bastante empresa também já colocado, disponibilizando produto aí. Eu acredito que essa disponibilidade de produto ela deve começar a aumentar. Eu vejo que as empresas enxergam o sorgo ainda como uma cultura não muito expressiva, mas nós já passamos de 1 milhão de hectares. Então, eu acredito que com esse número de 1 milhão de hectares para mais, que é o que a gente está vendo agora, as empresas devem começar a olhar com outros olhos a cultura do sorgo, né? Bom, falando do momento de aplicação, gostaria de agradecer aqui o Geraldo, que cedeu algumas fotos para a gente, né? O Geraldo que trabalha lá com o pessoal do Grupo Agroceres, a Biomatrix. Então, está aqui. Se a gente deixar chegar nesse ponto aqui, com certeza a perda é muito grande. Eu diria que de 90% a 95%, praticamente 10% das plantas vão colocar a panícula para fora, se colocar. Bom, esse aqui seria o momento de aplicar a planta com 28, 35 dias? Depende. Tudo vai depender de como foi feita a amostragem. Ou seria nesse ponto aqui a hora de fazer? Depende, né? Dizer que vai se fazer uma aplicação quando o sorgo está no período vegetativo ou vai estar passando por reprodutivo, é difícil, né? Tem que fazer o monitoramento, não adianta, não existe outra forma de se fazer o controle que não seja por monitoramento da área. Então, deu nível, entrou lá, tem lá as 10 plantas, deu 20%, vamos começar a fazer a aplicação. Aí, ó, uma área como essa aqui, a infestação estava mais ou menos desse jeito, essa foto também foi o Geraldo que forneceu para a gente. Essa área aqui é uma área em São Paulo,
uma área de 80 hectares em São Joaquim da Barra, e foi zero, produziu zero. Isso aqui foi na safra 2019, tá? Foi no ano passado. Produziu zero. Quer dizer, foi uma frustração muito grande. Então, é atentar realmente para o nível de controle. Uma infestação como essa, tá? Nesse nível aqui, as plantas já estão desse jeito. Falcão, deixa eu só te interromper um pouquinho. O seu áudio estava ruim, aí ele melhorou e agora piorou de novo. Veja o que é que você fez nesse inteirinho aí. Desculpa, gente. Pior é que eu não fiz nada. Ao vivo é assim. Não fiz nada, mas vamos lá. Melhorou? Não. Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar o microfone. Melhorou. Pronto, sem o fone fica melhor agora? O retorno, chiando. Vamos colocar o microfone de novo, vamos colocar só um lado. Aí. Vamos abrir a janelinha aqui do microfone de novo. Melhorou agora, Cícero? Consegue escutar melhor? Vamos ver com o pessoal aí. Vai continuando, eles vão. Tá. Bom, esperar uma lavoura chegar a esse ponto aqui de infestação, o que nós vamos começar a ver no campo é isso aqui. Tá? Então, realmente, já passou de hora. Pode ser que esse sorgo não consiga recuperar e colocar a panícula para fora. Tá? Então, é muito complicado. É fazer um monitoramento realmente para fazer uma aplicação. Bom, falamos do momento. Tem que se monitorar para se fazer a aplicação. E a tecnologia ser aplicada. Bom, o que a gente vê é que, independente do equipamento que está sendo utilizado, o que deve ser feito é o inseticida atingir o alvo. O alvo fica na parte de baixo da planta e na página inferior da folha. Então, é realmente trabalhar com grandes vazões, tá? Trabalhar com aditivos, com adjuvantes, que consiga fazer com que essa aplicação atinja o alvo. Então, que nem a gente estava falando, independente do estágio, independente do modo que está sendo aplicado, seja de avião, trator, helicóptero, pulverizador postal motorizado, independe do jeito que está sendo feito, a principal função é fazer com que esse produto chegue no alvo, tá certo? Aqui, pessoal, é uma área de ensaios, essa aqui é uma área lá em Porto Nacional, onde a gente tem uma parceria com o pessoal da LX, lá com o Alex, e está aqui, essa aplicação, deixa eu colocar aqui, eu não sei se vai sair, não sei se saiu o áudio, mas aí, independente da época que deu o nível de controle, tem que se fazer a aplicação, tá certo? E aí está aqui uma segunda aplicação, já em outro momento, né, em outro estágio do soro, do ensaio. Mas está aí, a aplicação foi feita, ela atingiu o alvo e foi com um equipamento de pulverizador postal motorizado, tá certo? Aí a gente já, na pré-colheita, a gente estava fazendo uma avaliação de pré-colheita, e está aí, não existem danos, né, pelo menos nós não observamos danos na panícula, certo? Então, significa que o controle foi bem feito. Essa é uma outra área, já em Uberlândia, onde a aplicação, ao invés de ser com um pulverizador postal motorizado, é com um drone. Então, é que eu estava falando, eu estava comentando com vocês, independe o jeito que é feita a aplicação.
O que a gente tem que fazer é com que o produto chegue no alvo. Tá? Com o drone, nós vimos uma maior facilidade, porque com o voo dele, ele consegue jogar o vento para poder se manter no ar, e isso favorece bastante a entrada do produto na lavoura. Mas está aqui, ó, as 2 áreas que nós mostramos sendo feita a aplicação e que não teve dano, tanto na área comercial, aqui já está no finalzinho das parcelas de ensaio, né, aqui já é uma área comercial. E a diferença é que aqui foi feito com o trator e aqui no ensaio foi feito com o drone. Praticamente nada de diferente. Nada. Aqui uma área também onde foi feita aquela segunda aplicação do drone. Uma área já terminada, né, que a gente já está na avaliação de pré-colheita, os materiais já estão em torno de 25, 24 graus de umidade para poder fazer a colheita. Lógico que a gente também teve alguns insucessos, né? Isso aqui foi uma área onde nós plantamos um ensaio, fizemos a cobertura das panículas para poder proteger dos pássaros, para poder não comer a panícula, e descuidamos, realmente não teve uma pessoa lá para fazer o monitoramento, e está aqui. Na hora que nós colhemos a panícula, simplesmente os pulgões subiam. Quer dizer, essa aqui foi praticamente zero a aplicação, não a aplicação, mas foi praticamente zero a medida do ensaio. Então, a gente tem sucessos também, né? Bom, o que a gente está vendo aí de novidade e tudo mais? Que nós precisamos aí de uma ajuda do pessoal das empresas de produtos para fazer registro de produtos para a cultura do sorgo, visando o controle do Melanapis. Essas empresas deveriam ter mais produtos, e mais abaixo aqui eu vou colocar o porquê. A aplicação deve ser para a praga alvo do inseticida. O que a gente está fazendo é pegando carona, né, para controlar o Melanapis. Então, tem lagarta? Tem. Então, vamos fazer uma aplicação para lagarta com um produto que controle o Melanapis. Então, a gente está pegando carona aí, então, muita gente está fazendo para a praga alvo, que seria lagarta, e de quebra está levando aí o benefício de estar eliminando o Melanapis ou reduzindo a população. Produtos que têm um amplo espectro de controle, que é o que o pessoal está usando hoje. Produtos sistêmicos são produtos que vão controlar melhor o Melanapis, ou produtos de ação translaminar, ou seja, produtos que a gente aplica por cima e que ele consiga passar pela lâmina da folha e chegar na página inferior dela. Isso aqui também pode ser feito através de mecanismos como, está aqui embaixo, ó, como o jeito de estar sendo aplicado, o equipamento que está sendo utilizado, o adjuvante que está sendo utilizado, tá certo? Produtos seletivos aos predadores e inimigos naturais, isso aqui é uma coisa que as empresas também devem atentar, né, porque não vai adiantar fazer um produto que, às vezes, vá controlar somente o Melanapis. Eu acho difícil a empresa querer colocar um produto desse no mercado. Não estou dizendo que é impossível, mas eu acho que a curto prazo isso não vai acontecer, né? E por que a gente estava falando aqui em cima, né, de amplo espectro de controle? Para evitar isso daqui. Se a gente tiver mecanismos diferentes de ação dos inseticidas, com certeza nós vamos ter populações existentes mais a longo prazo do que se fizermos uma aplicação com produtos que controlam e deixam uma certa população para trás, certo? Então, isso pode dar um problema daqui a pouco tempo. Aí, os inimigos naturais, né? Então, lógico, uma joaninha só, para dar conta desse tanto de pulgão que tem aqui por baixo, é difícil, é muito difícil.
Então, a gente vê aí que se tiverem inseticidas que consigam deixar a joaninha, mas que controlem bem o pulgão, aí sim, eu acho que a gente estaria mais ou menos no caminho certo do negócio do controle dessa praga hoje na cultura do sul. E o que a pesquisa hoje está fazendo? Bom, como aconteceu nos Estados Unidos um problema em 2016, né, com o Melanapis, que a Simone comentou, eles começaram já a trabalhar com linhagens e com marcadores nessas linhagens para saber a respeito da tolerância. O ano passado, na safra 2019, eles fizeram alguns cruzamentos com essas linhagens para saber se esse marcador ele pode ser transmitido e a que nível ele é transmitido. E uma notícia boa, nós vamos estar fazendo no Brasil já, esse ano de 2020, 2021, na próxima safrinha, ensaios com materiais já nessa linha de marcadores com essa tolerância ao Melanapis. Então, vamos ver se esses materiais, como vão se comportar aqui no Brasil. O que a gente espera é um futuro próximo. Quando a gente fala futuro próximo, de 4 a 5 anos, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas é muito a longo prazo. Bom, tem que ver que isso aqui é a pesquisa, né? Pesquisa, a gente não consegue colocar o carro na frente dos bois, porque senão a gente sabe que dá problema. Dificilmente uma pesquisa mal feita vai ter sucesso. Então, é muito pé no chão, a gente tem que fazer um negócio para colocar para o produtor uma tecnologia que não vá se perder aí em uma ou 2 safras. No Brasil, nós não temos, que nem a Simone já comentou, nós não temos produto registrado para o Melanapis. Quando 20% que o pessoal está usando aqui, quando 20% das plantas estão atacadas com lagartas, aí sim eles abrem mão e usam produtos sistêmicos, e aí, por tabela, que nem a gente falou, controlam o pulgão. Uma outra coisa que muita gente não comentou, não comenta, é o controle de plantas que servem como hospedeiros. Eu penso que tem que se fazer rotação. Falar que sorgo é a solução do produtor, isso não é uma verdade. Assim como o sol, milho não é uma verdade, tá certo? Então, eu acho que tem que se fazer rotação. E nessa rotação, a gente controla plantas que servem como hospedeiros, né? Para, no caso de entrar numa próxima safra com o sorgo. Então, eu acho que o sistema de rotação de cultura vai funcionar bastante por aí. Bom, pessoal, fica aqui o contato. Eu me ponho agora à disposição aí, Cícero, se precisar de qualquer coisa, para responder as perguntas. Não sei se tem muitas, eu não estou acompanhando o chat agora, mas fico à disposição e agradeço aí o convite por participar desse evento, né? Obrigado. Ok, Falcão, a gente agradece. Pessoal, a gente pede desculpa, coisa ao vivo é assim mesmo, o áudio melhorava e piorava, provavelmente tem a ver com a internet, né? Então, peço a compreensão de vocês, é assim mesmo, tá? Então, nós vamos começar aí com algumas perguntas, né? Até o nosso colega aqui, vamos conversar. Se a gente pular alguma pergunta, vocês nos perdoem, tá? Tem um colega nosso aí, do Walter, né? O Matrangolo está perguntando, Simone. Boa noite, Simone. As vespinhas parasitoides têm preferência por espécies de pulgão? Boa noite, Walter. Boa noite, colegas. Sim, Walter, a gente sabe que existem alguns parasitoides que têm mais preferência por algumas espécies de pulgões e por outros. Existe uma listinha, um relato dos parasitoides que ocorrem no Melanapis acari, no México, nos Estados Unidos, e agora a gente tem que começar a trabalhar com quais são os parasitoides principais que vão ocorrer com esses insetos no Brasil. A gente ainda não sabe, né, qual é o grupo de parasitoides que a gente vai coletar preferencialmente no Melanapis acari. Está aberta aí a linha de pesquisa. Acho que grande parte das perguntas vão girar em torno disso, né? Está aberta a linha de pesquisa para isso, porque a gente tem muito pouco conhecimento sobre as interações com inimigos naturais, enfim.
vamos trabalhar nessa linha. Você está sem áudio. Cícero. Peço desculpas, é assim mesmo. Nosso colega Geraldo Júnior, perguntando, Geraldinho trabalhou com a gente aqui na graduação e mestrado. Simone, boa noite. Você saberia dizer se já existem relatos confirmados de transmissão de viroses pelo Melanapis sacchari no Brasil a nível comercial? Também é outra questão. A gente não fez nada disso a campo, principalmente em lavouras em nível comercial, não conseguiu fazer isso, os isolados, né, das injúrias das plantas, ver se realmente tinha as viroses. A gente ainda não fez isso. É um bom trabalho para você ajudar a gente a fazer aí, Geraldo. Geraldo da Biomatrix. Isso, é um bom trabalho para a gente conduzir junto. Humberto Carvalho, não tem de onde que mas esse pulgão causa mais problemas que as lagartas? Eu até arrisco responder isso, Humberto. Na verdade, lagarta causa problema, mas o difícil, o pulgão, ele se multiplica muito rápido. Então, se você conseguir controlar ele no começo, o dano dele é bem, digamos, é fácil de você controlar, mas a partir de um determinado nível, ele é pior do que as lagartas. Pode acreditar que no sorgo, sim. Porque com a lagarta a gente já está acostumado, né, Cícero? A gente já sabe como é que lida com a lagarta, com esse pulgão ainda não. A gente ainda está apanhando muito dele, né? Agora o Cícero mais que eu, porque chega lá na lavoura dele, ele quer aplicar rapidinho. Não é assim também não, viu, Cícero? Eu não comentei, mas existem algumas outras pragas que daqui a pouco tempo aqui no Brasil acho que vai dar trabalho também, que é o caso de pococeira, que também muita gente não conhece, mas eu acho que também daqui a pouco tempo vai dar problema. Rosso AM, deve ser uma abreviação de algum nome, está perguntando, tem algum dado sobre controle com fungos? Por exemplo, Metarrhizium, anisópia? O que é que vocês... De certa forma, é muito novo, na verdade, esse pulgão. O que a gente tem, gente, a gente já teve problema de pulgão verde há tempos atrás e acabou se incorporando resistência dos materiais parou de ser problema. Esse surgiu agora. O que você me fala, Armando? De fungos, a gente praticamente não vê nada, porque como aconteceu em 2019 e assustou o pessoal, e o pessoal começou a perder lavouras, todo mundo correu para os químicos, né? E mesmo com os químicos, existiram áreas com frustrações grandes aí, né? 100% de área que não deu nada. Então, para 2020, eu desconheço alguém que tenha feito aplicação de produtos, vamos dizer assim, biológicos para controle dessa praga. Tem uma coisa que eu queria acrescentar, assim, é que como ele ocorre na parte de baixo das folhas, né, na parte abaxial das folhas e no terço inferior das plantas, ele é ainda mais difícil de controle. Então, tecnologia de aplicação que o Falcão frisou muito é uma excelente ferramenta que a gente tem que explorar muito, né? Porque ele faz uma sombrinha mesmo na lavoura, é difícil demais atingir o alvo, parece que ele fica todo protegido ali, e você entra com inseticida às vezes e parece que não faz nem cosquinha, né? Então, tecnologia de aplicação, fazer aplicações corretas, com volume de cauda alto, isso é muito importante também. Teve uma pergunta aqui de um colega da gente lá, o Geraldo Carneiro, nosso colega da Embrapa Cerrados, que fica na Fundação Bahia. Ele perguntou se o pulgão da cana é que está associado com moscas. Na verdade, eu fiquei um pouco confuso. O que ele quis falar aqui? Se ele queria falar da mosca da panícula, o que era? Porque, realmente, quando você chega numa lavoura que está atacada com esse pulgão, eu até me assustei, porque ficam várias moscas ali, provavelmente se alimentando daquele honeydew. Como é que é, Simone? Tem também o sirfídeo, né, que é um díptero,
que é aquele que a gente chama de fevereiro, né? Que as larvas do sirfídeo, elas são muito predadoras de pulgão. Então, sempre tem associados predadores, como tem joaninha, como tem crisopídeos, tem os sirfídeos, as larvas do sirfídeo. E essas mosquinhas, às vezes, pode ser o sirfídeo, que é um díptero, que é aquele que a gente chama de fevereiro, que quando está muito suado, ele pousa na gente, não sei se vocês conhecem, pode ser isso que ele está falando, né? Que é predador. A larva do sirfídeo é predadora. Se alimenta bastante. Ok. Antônio Donizete Gregório de Lima, ele está perguntando: Simone, você tem conhecimento desse pulgão atacar a cultura do milho? Aqui no Triângulo, tive uma consulta desse pulgão na cana, na planta, pulgão da cana, na planta de milho. Não pode ter ocorrido, porque o milho é um dos hospedeiros dessa espécie. Então, não é impossível que isso tenha ocorrido, né? Quando for assim, eu acho que pode ser interessante, vocês entrem em contato com a gente na Embrapa, muito tranquilo, entrem em contato com a gente na Embrapa, a gente às vezes pega uma amostra para ver o que está acontecendo, se é espécie mesmo, e a gente consegue solucionar o mistério, né? Mas não é impossível que tenha sido. Só uma observação: o Triângulo Mineiro realmente foi o que mais sofreu com o pulgão. Tá? Esse pulgão amarelo da cana, ele atacou forte a sorgo no Triângulo Mineiro, e não é de se duvidar que ele realmente estava no milho. Tá? É bem provável que sim, esse pulgão poderia estar assim no milho. Ok. Luiz Ribeiro, boa noite, parabéns pela apresentação. Simone, qual a sua opinião sobre essa ocorrência do pulgão da cana no sorgo? Mudança de hábito pode descolar com correntes de ar? Como eu disse, já existia no Brasil um biótipo que era preferencialmente se alimentava da cana-de-açúcar. O que parece ter ocorrido, que está muito indicando para ter ocorrido, e que acho que muito recentemente nós vamos ter publicações que confirmem isso, é que é um novo biótipo, né, do pulgão que se alimenta preferencialmente do sorgo. Esse novo biótipo que se alimenta preferencialmente do sorgo também começou a causar problema nos Estados Unidos em 2013. Então, essa mudança de hábito é um novo biótipo. Com relação à corrente de ar, o pulgão é muito pequeno, né? Eu falei ali no início que ele mede entre 1,5 e 2,5 milímetros. Então, os alados, eles vão se locomover basicamente na corrente de ar, né? Aquele pequenininho, ele solta ali na corrente de ar e vai embora, né? Então, ali que ocorre a disseminação, sobretudo dos alados. Tá? Ok. Nosso colega aqui, deve ser o Fredson, nosso colega, né? Fredson Chaves, aqui da Embrapa Milho e Sorgo. Últimas safras, relatos de ataque de pulgões em sorgo no semiárido. Provavelmente o Melanaph saccharia associados aos sorgos biomassa e também aos silageiros. Os materiais biomassa são mais suscetíveis? Não, Fredson, a gente ainda não pode falar isso. Provavelmente, dentro dos materiais biomassa, a gente tem um grupo mais suscetível e um grupo mais resistente. O que pode ter ocorrido é em função da época de plantio. Como eu disse lá, se a gente planta o sorgo na época das águas, ele vai ter muita chuva e a gente pouco vai ver problema com o sorgo, como ocorreu esse ano com quem plantou sorgo na época das águas, né? O forrageiro que a gente planta na época das águas sofreu muito pouco com a infestação desse pulgão, porque esse ano choveu bastante, inclusive, na época das águas. E aí, ali, a partir de março, abril, como começou a chover menos, essa segunda safra, vamos falar assim, sofreu mais com a infestação dessa espécie. Ok, próximo. Fabrício Ferreira Viana, nosso colega aí da Pioneira, irmão do Guilherme aqui também da Embrapa. Fabrício da Pioneira. Fabrício está perguntando o que se tem no Brasil sobre resistência genética. Fabrício, eu vou tentar te... Na verdade, o que está acontecendo? O pessoal está importando as linhagens dos Estados Unidos, porque lá já começou antes, então ele já tem algumas coisas. Nós estamos
precisamos, na verdade, fazer a identificação certa desse biotipo para ver se realmente é o mesmo dos Estados Unidos. Que aí já facilita usar quase que, digamos, não dá para usar direto porque nossas doenças acabam sendo diferentes. Quem se antecipou, a gente já sabe desse pulgão há um bom tempo, que ele estava no México e nos Estados Unidos. A empresa que se antecipou, ela vai sair na frente com material genético mais rápido, digamos assim, né? Deixa eu só complementar a resposta aí, Cícero. A gente também está vendo se essa tolerância, esse marcador, ele consegue ser transmitido para o híbrido, sabe? Às vezes, se você tiver, por exemplo, um híbrido que um parental ele está na linhagem de tolerante, e se você tem um outro que está na linhagem de suscetível, será que essa tolerância é transmitida para o híbrido na sua totalidade? Então, é uma das coisas que a gente vai estar fazendo já esse ano aqui, né? Porque mesmo ele tendo um marcador de tolerância, pode ser que ele não venha a ter a mesma tolerância que a linhagem no caso do híbrido, né? Mas aí é um controle, né? Um tipo de controle, sim. Se é um controle mais simples ou mais complexo, que precisa que esteja nos dois parentais. Sim. Fabrício ainda complementa perguntando qual o nível de controle, uma vez que a velocidade de propagação da praga é alta. Acho que Simone já chegou a falar o controle, como é que começa? Resume rapidinho aí para a gente, Simone. O que a gente tem usado é um nível proposto para o México, para os Estados Unidos, que é 20% de plantas atacadas com colônias médias, com colônias acima de 50 pulgões. Então, detectando 20% das plantas naquele método amostral que a gente passou, com colônias médias ou maiores, né, já pode entrar com controle. O que tem que evitar é entrar com controle muito precoce, tá? Elisete não me consultou para mandar essa pergunta. Elisete é minha estudante. Boa noite. É clara a identificação do ergot, secreção doce para Honeydew, mela causada pelo pulgão? Ou o Honeydew seria a porta de entrada para o início do ergot? Elisete, não tem tem uma ligação, mas não tem muito a ver a ergot com o Honeydew do pulgão. São coisas diferentes. A ergot normalmente é uma doença que ocorre principalmente em produção de sementes ou em locais mais frios. É um fungo que concorre com o grão de pólen na hora da polinização, então são diferentes. É claro que se ocorrer um fungo ergot já associado a problemas do ataque do pulgão e do Honeydew, só piora a situação, dificulta, digamos, o controle. Mas normalmente os híbridos, se não for numa época muito fria, não costuma ter problema de ergot, porque os híbridos costumam ter muito pólen. O problema de ergot é mais em local de produção de semente. Só uma questão. Como teve muita reclamação de pulgão na época reprodutiva, o pessoal realmente confundia com ergot, porque tinha muita mela na panícula. E às vezes chegava a reclamação, tá tendo ergot. Quando a gente ia ver, era Honeydew, era mela do pulgão, porque tinha muito pulgão na panícula também. Isso. Max Eduardo Pereira. O que acham dos produtos à base de clorpirifos e imidacloprid para o controle do pulgão? Parabéns pela iniciativa a todos. Precisamos de mais eventos como este para mantermos a cultura viva. Bom, eu acredito que são dois princípios ativos bem utilizados, apesar de não existir a recomendação, tá certo? O clorpirifos, por ter aquela ação translaminar, que nem a gente estava falando, e o imida aqui é porque é um neonicotinoide, né? Mas é a mesma coisa, não existe a recomendação para o Melanapis. Então, a gente pode utilizar isso daqui desde que a praga-alvo não seja o Melanapis, né? Porque corre o risco do produtor aí tomar uma multa de estar usando um produto não recomendado para a cultura ou para aquela praga. Mas eu acredito que é mais ou menos por aí. Vanderlei Cruvinel. Qual o melhor estágio para entrar com a aplicação para o controle do pulgão? Não sei se ele quis dizer estágio, deve ser da cultura em si, né? Na verdade, tem que pensar no ataque, no nível de ataque, não no nível da cultura. Provavelmente, se você controla mais cedo,
é mais fácil. Quanto mais para frente, mais difícil, né? Então, o controle é naquela nível que a Simone comentou, né? Do número de pulgão que vai ter por planta. Completa aí, Simone. Mais cedo, desde que no nível de controle, né? Se você entrar mais cedo e estiver fora do nível de controle, você vai jogar produto fora, né? Então, entrar, o estágio melhor é quando atingir o nível de controle. Atingir o nível de controle, você entra com o produto. Se não atingir o nível de controle, não tem jeito, né? A gente não tem como se antecipar, tá? A próxima é do José Avelino Pereira Neto, que é exatamente isso aí mesmo, Simone. Quando começar o controle do pulgão, observando pela quantidade de inseto na planta. Você acha que acabou de responder. Não é ele não, na verdade. Isso aí acho que é um outro. O Pio eu não posso falar ao vivo, mas ele que estava me ligando no início aqui, na hora que eu fui entrar para dar um ok para você. Pio, que é para quem não conhece, José Avelino, que é chamado de Pio, ele acabou de aposentar aqui da Embrapa, era meu colega de sala, e ele foi melhorista durante muito tempo de sorgo forrageiro. Gente finíssima. Tem uma próxima, Aurélio? Alain Thiago, boa noite, sou de Porteirinha, Minas Gerais. Qual produto vocês indicariam para combate desse pulgão? Foi falado, mas resumam aí. Não existe a recomendação, né? Então, é complicado. A gente fala assim, olha, use tal produto. Ele não está recomendado pelo Ministério da Agricultura, nenhuma empresa foi lá e registrou o produto para essa praga. Então, é bem complicado. Falar, olha, use tal coisa. Difícil. Eu não teria como explicar ou como falar que produto utilizar. Ainda mais ao vivo. Pessoal, o que acontece é o seguinte, nós temos que fazer juntar as empresas junto com a Embrapa e irem quem tem essas moléculas e averiguar com eles como que eles poderiam tentar convencer eles a registrarem, porque nós sabemos que não existem muitas burocracias, também existem algumas moléculas que já são usadas para o milho, já são usadas para o trigo, por que não fazer a extensão de uso? Então, isso acho que agora nós temos que realmente juntar e fazer nossas reuniões, nós fazíamos junto com a PPS e as empresas de Embrapa, e tentar convencer essas empresas a fazer extensão, igual foi feito para o SAFE, né? Para usar a molécula do herbicida. Né? Sim, Cícero, o caminho é esse mesmo. É fazer aquele caminho que nós fizemos para fazer o SAFE, né, Cícero? Eu não vejo outro. O que vocês acham que vai ser na próxima safra? Melhor ou pior de ataque? Ou aí vai depender do monitoramento aí que a Simone recomendou? Chuva. Depende da chuva. Eu acho que se a gente tiver um ano mais seco, certamente nós vamos ter mais problema com pulgão. Né? Se a gente tiver uma safra, uma distribuição de chuvas melhores, talvez o problema seja menor. Né? Eu acredito que esse ano agora, nessa próxima safra, 2020-21, deva ter uma ocorrência um pouco menor, porque é ano de laninha. Então, chove um pouco mais para nós aqui e falta um pouco lá para o sul. Então, eu acredito que pode ser uma infestação um pouco menor do que a que nós vimos em 2019. Mas é aquele negócio, tem que monitorar, porque se a população inicial for alta, vai ser complicado de qualquer jeito, chovendo ou não. Falcão, no caso já está bem próximo, né? Mais 2 meses aí já teremos uma pré-safra do sorgo silageiro. Será que temos que apelar para drones para pulverizar? Porque não é fácil. A gente já está vendo isso no sul, né? O pessoal do sul, agora em agosto, setembro, já começa plantio de sorgo silagem e sorgo pastejo. A gente tem relatos de sorgo pastejo aí do ano passado com um problema sério de pulgão. E o pessoal teve que simplesmente, não pôde colocar os animais, teve que roçar, fazer uma aplicação com o produto, para depois, na rebrota, fazer uma nova aplicação e deixar lá, para depois, então, o gado poder entrar por causa de residual e tudo mais. Foi um problema meio complicado, né? E porque choveu ainda, agora pensa, pastejo ainda é bem mais complicado, porque tem o problema da entrada dos animais, né?
Temos uma aqui, pergunta do Fernando Alves. O pulgão se tornaria um limitante para o sorgo safrinha em regiões onde o milho safrinha já começa a ser limitado pelas viroses? Não, eu não vejo isso. É como foi a helicoverpa. Então, falar que helicoverpa daria problema para a soja e nunca mais ninguém plantaria soja, e passou. Como foi com a ferrugem asiática. É questão de convivência com uma nova espécie que está atacando a cultura. E eu ainda digo mais, assim, as viroses no milho, né, os molicútios, os espiroplasmas, os enfesamentos, são de muito mais difícil controle, porque eles são transmitidos por um inseto, e a gente não tem um nível de controle estabelecido. Já para o sorgo, a gente tem um nível de controle estabelecido, então a gente já tem formas de conviver com o pulgão do sorgo melhor do que as formas de conviver com a cigarrinha no milho, com os vetores de virose no milho. Ok. Pessoal, as perguntas foram estas. Apareceu mais uma aqui do Geraldo ainda. Geraldo Carneiro, nosso colega lá. Reforça a pergunta de quais os hospedeiros. Tá? Eles querem que você reforce um pouco sobre os hospedeiros, que naquela linha de vocês... É igual todo inseto, né? Você cuidar da sua área, mas ele só foge para áreas vizinhas, ou então ele fica de uma época para outra em alguns hospedeiros. Como que a gente poderia, talvez, manejar isso, Simone? Ainda, além dessa questão, tem o problema do sorgo, da rebrota do sorgo, que a gente tem que cuidar bem da rebrota do sorgo, para não se manter ponte verde na lavoura, e do sorgo selvagem, que também é um hospedeiro. Às vezes a gente não se preocupa com o sorgo selvagem, você vê as toceiras de sorgo selvagem infestadas de melanapis no campo, né? Talvez o sorgo selvagem seria um dos hospedeiros que eu mais me preocuparia nesse caso. Uhum. Pensando nessa linha, Falcão, a parte de dessecação vai se tornar importante também, né? Sim, é uma das coisas que a gente está vendo aí, né? Porque aí já não fica rebrota, né? Sim, sim. Seriam os manejos pré-colheita, né? Então, isso. Eu acredito que a gente já fez alguma coisa de ensaio com produtos aí, haja visto que não pode se utilizar glifosato, que é um produto barato, mas não se pode utilizar por causa do residual no grão. Então, a gente até fez alguma coisa a respeito disso. E funciona muito bem para controlar essas plantas indesejáveis no meio da cultura do sorgo. Penso ainda também que rotação de cultura para poder eliminar esses hospedeiros do pulgão seria uma das opções, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não pode se deixar no campo, porque se fizer a ponte verde, é aquele negócio que a gente estava comentando, o nível fica muito alto, o nível inicial fica muito alto para o começo da safra. Então, às vezes o cara vai ter que fazer uma aplicação muito cedo nessa área e o controle não vai ser tão efetivo. Ok. Pessoal, então é isso. O tempo acho que foi um tempo bom. Nós estamos aí ao vivo já 1h17. Esse vídeo, né, toda essa live, ela vai ficar disponível no YouTube, no canal da Embrapa, tá? Os contatos, se vocês quiserem novas perguntas ou algum assunto relacionado a isso, vocês nos encontram aí na internet, no próprio site da Embrapa, Simone, vocês procurarem o próprio Armando, vai estar, né, procurem o site da empresa deles. Nós tivemos uma boa participação, nós tivemos colegas, até nossa, Simone, vi que a Francilene mandou um abraço aí, formou com a gente, para a gente. Tivemos um futuro pesquisador de sorgo, foi o filho do Falcão, desejando boa sorte para ele, está bem bonito. Então, vocês deixaram a mensagem final de vocês, e de minha parte eu já agradeço a participação de vocês e de todos que participaram. Obrigada, pessoal, obrigada pela participação. Nós estamos também disponíveis para trocar ideias, para compartilhar conhecimentos, né? A gente vai sempre aprendendo um com o outro e nós estamos à disposição. Sim, da minha parte eu agradeço o convite novamente, Cícero, para participar da live. Espero participar de outras lives. Essa aí foi a primeira, né? Foi um piloto. E para mim é muito difícil. Eu falo demais,
mas só que eu gosto daquele contato pessoa a pessoa. Esse negócio de internet, para mim, é difícil, porque eu não consigo ver se o que a gente está falando está vindo, mais ou menos, se a linguagem está correta para aquele público. Então, para mim, é muito difícil fazer isso, mas foi um aprendizado bem legal. Agradeço o convite aí, estamos à disposição. Se precisar, estamos às horas. Obrigado. Foi um aprendizado para todo mundo. Está sendo para várias pessoas. Você vê até gente famosa na televisão se complicando em live. Imagina nós, pobres mortais. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Até Valeu, mais. pessoal. Obrigado.